muito bem-vindo ao canal Leves Dias no YouTube. Este é o programa Suplementos Salutares, bloco Núcleo Uno Equilibrium, edição 163. Eu sou a Márcia Sayuri e estou com Viviane Medina. Nós vamos conversar sobre assuntos importantes para um bem viver consciente. E gratidão imensa pela sua companhia e sempre lembrar você para se inscrever no canal Leves Dias, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E também ativar as notificações, porque são muitos vídeos, né, Vivi? São mais de 600 vídeos, né, Marcinha? Exatamente. E olha, todos feitos para você, para ampliar o seu conhecimento e também para desenvolver o seu autoconhecimento, né, Marcinha? Exatamente. E aproveita também para compartilhar com todo mundo, seus amigos, familiares, pessoal da empresa, que é sempre bom, né, Vivi? Ah, sim, né? Sempre ajuda. Você pode compartilhar para uma pessoa, por exemplo, que esteja passando por dificuldades emocionais, né, Marcinha? Exatamente. Então hoje o tema é humildade aguçada. Orgulho discreto. O que vai dar isso hoje, hein? Será, né? Mas ó, depois da vinheta. Isso aí. Seja muito bem-vindo ao programa. Cabe muito fazer uma realização. Estamos de volta com o programa Suplementos Salutares, edição 163, e o tema dessa edição hoje ficou bacana, hein? Ficou muito importante você que está nos acompanhando, acompanhar tudinho, tá bom? Então o tema é humildade aguçada. Orgulho discreto. Então Viviane Medina trouxe esse tema pra gente e vamos falar a respeito então, né? Exatamente. E você pode interagir conosco pelos comentários, tá bom? Então deixa a sua impressão, o que você compreendeu, se você quer compartilhar conosco algumas experiências que você passou também, tá bom? Então sempre lembrar que nós abordamos os assuntos baseados no nosso cotidiano, né, Vivi? Isso. Sobre as nossas observações, sobre os nossos atendimentos também. E é claro que a gente sempre vai reservar os nomes dos nossos interagentes, idade, enfim. Então, vamos falar sobre humildade versus orgulho. Isso aí. Então, são dois substantivos que são antônimos, ou seja, são um contrário do outro. Isso. Porém, são vizinhos. São vizinhos, exatamente. São usados de uma forma muito próxima, como Vivi comentou, de uma forma assim, meio maquiada, né? Meio camuflada. Então, a gente vai trazer aqui para você as definições pelo dicionário, que é sempre importante, né, Vivi? Ah, sim, ajuda já a nortear, né, o assunto. Exatamente. Então, Vivi, vou pedir para você falar sobre a humildade. Claro. Humildade segundo o dicionário. Então, vamos lá as definições? Olha só. Humildade é virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza. Outra definição também, Marcinha. Condição de quem é pobre. Demonstração de respeito, de submissão aos superiores, sentimento de inferioridade. Poxa! E, como a Marcinha disse anteriormente, antônimo, orgulho. Pois é. Então agora eu vou falar sobre o orgulho. O orgulho é uma atitude arrogante que faz com que a pessoa se sinta melhor ou mais importante que outras. E a outra definição também, Vivi, é que o orgulho é um sentimento de respeito que alguém tem por si mesmo. Então, dentro do que a gente já observou e já vivenciou também, né, Vivi? A questão da humildade e do orgulho, a gente observa, e a gente pode até falar com propriedade, e isso leva as pessoas a contraírem, adquirirem comorbidades. Até algumas comorbidades graves, né?
severas, doenças severas. Exatamente. Então, Vivi, eu vou pedir para você comentar com a gente um caso que você assim tenha conhecido ou sabido disso, para a gente poder ter assim uma ideia melhor do que se trata orgulho e humildade. Então, eu vou citar um exemplo, né? São vários modelos aí de dia a dia que nós observamos, né, como terapeutas, né, mas temos um olhar bastante amplo, né, dessas emoções, sentimentos, né? Sim. Então, um exemplo bem simples é uma pessoa que ela se dedica totalmente a cuidar de amigos, de família, de toda aquela bagagem, né, que ela tem, é tudo em prol do outro. Aquela pessoa que está sempre à disposição? Sempre à disposição. E mesmo quando ela não está à disposição, ela dá o jeito, hein? É ela dá o jeitinho. Conheço várias pessoas assim. Inclusive eu fui uma dessas pessoas há um tempo atrás. Eu também. Então nós falamos aí por experiência própria, né? Sim. Propriedade de assunto, né? Exato. E o que acontece, né? Chega um momento que a bagagem pesa, né? Pesa, né? É verdade. Pesa mesmo. Para quem já viajou, sabe o quanto pesa uma mala. Sabe o que é uma bagagem pesada, né? Uma mala. É verdade. E no caso, Vivi, você pode falar pra gente assim, quais são as consequências dessa pessoa ter vivenciado essa condição de estar sempre pronta para ajudar todo mundo, deixa os seus afazeres e só para ajudar o outro? O que isso causa assim de problema, vamos dizer assim? Então, o que acontece é o seguinte, ela foi assumindo responsabilidades alheias e então ela se tornou uma pessoa inconveniente. Ao olhar do outro, ela é aquela história que você só é útil quando precisa mesmo, né? Que depois, a partir do momento que você atravessa um limite com o outro, se torna chateação. Ela se torna uma pessoa aos olhos até de familiares, e você fala de familiares. Ela é insuportável. Cuida muito dos outros. Sim. Mas e aí? Será que ela cuida de si mesma? Pois é, a gente até já comentou em outros programas da questão das pessoas que cuidam muito dos outros, mas não cuida das suas próprias situações, né? Será que ela quer evitar olhar a si mesma? Por isso que então ela sempre está indo buscando fora? Sim. Né? E no caso, Vivi, o que você sugere assim de recomendação para que uma pessoa dessas, né, que tenha diversas comorbidades até às vezes, para que ela possa melhorar o dia a dia dela? Bem, vamos começar pelo simples. A recomendação é olhar para a própria casa, para si. Né? Quando a gente fala olha para a casa, é olhar para si mesmo. Né? Então, arruma a sua casa, né? Arruma suas emoções, cuida de si. Né? Por quê? Porque essa pessoa também desenvolveu uma comorbidades sérias, né? Doenças metabólicas, diabetes severo e hipertensão. Então, ela está em estado delicado, porque ela já alcançou uma faixa etária acima de 60 anos, que já vai se tornando mais delicado. Estamos falando de idade cronológica, mas a idade mental dela já estava avançada, né? Sim, entendi. A idade mental já não estava acompanhando a cronológica há muito tempo, então chega uma hora que a conta vem, né? Vem, é verdade. A recomendação ajeita a sua casa, olha para si mesmo, se cuida. Né? Pois é. E existe sempre aquele comentário assim, puxa, aquela pessoa tão boa, mas contraiu determinada comorbidade. E isso, mas é de família. É de família, mas não teve ninguém da família que teve aquilo. Então. Mas ela é tão boa, ela ajuda todo mundo.
visão dos de fora é essa mesmo, que ela é aquela pessoa dedicada, uma pessoa humilde, é uma pessoa que está em prol do outro, né? Que cuida do outro, né? Mas, como terapeuta, né? A pergunta, mas você cuida de si? Né? Então, vamos cuidar de si? Fica a pergunta aí para você que nos assiste, tá bom? Comenta aí com a gente, tá? Isso. E aí, Marcinha, eu contei um caso, Sim, né? sim. Claro, com certeza que você tem algum muito bom para contar pra gente, né? Eu vou contar então um caso que sempre chama atenção, sempre chama a minha atenção, porque às vezes acontece comigo uma questão dessas também, e eu sempre me coloco para fazer autoanálise, né? A minha própria autoavaliação. Então a gente fala que quando a gente está cuidando de um interagente, a gente também está se observando, se auto-observando. Se avaliando, né? Exatamente. Né? Então a gente teve um caso de um interagente que já está cuidando já há mais de 2 anos conosco por conta de uma comorbidade grave. Olha só. Só que dentro dessa comorbidade grave, nós também avaliamos o todo, claro. Claro. Né? Postura, comportamento, enfim. E essa pessoa ela apresentava uma rigidez articular nos joelhos. Certo. Né? Então, dentro da psicossomática, a questão da inflexibilidade na articulação do joelho é justamente a falta de humildade, ou seja, orgulho. Uma inflexibilidade mental, né? Sim, porque tudo começa na mental. Na mente, exatamente. né? Então, o que a gente pensa, então, dentro do que a gente pensa, a gente vai montando os cenários das nossas ações. Isso, né? né? Então, a gente sente também através disso, né? Isso mesmo. Então, o ponto reflexo foi esse. Então, mesmo fazendo recomendações, direcionando os comportamentos, né? Orientando nessa parte, essa pessoa ela teve uma dificuldade bastante grande de compreender o que nós estávamos transmitindo a ela. Sim. E nem é por conta de condição de compreensão, né? Aí falar de questão educacional, nem nada disso, porque o nosso linguajar é bem simples, inclusive. Então a gente modula o nosso diálogo conforme a compreensão de cada pessoa, sim, né? Então sim. ela é bem customizada. Mas a questão é justamente o quê? Da própria pessoa se permitir a experimentar. É aí que tá, né? Exatamente, né? Então, falando da questão de se permitir, é justamente isso. Deixa eu fazer o que a Marta falou, o que o Levi falou, e depois contar pra gente se valeu a pena ou não, né? Só que é claro que a gente insiste um pouquinho mais. Então, faz mais uma semana, faz mais um mês. Mas aí ela mergulhou nessas propostas, então, ela conseguiu? Então, como eu falei para você, são 2 anos quase que essa pessoa está com a gente. Claro que em conjunto fazendo o tratamento convencional. Ela foi liberada, entre aspas, não totalmente, mas o quadro já está em remissão. Então, vamos dizer que ela já está curada, né? Mas ficou ainda uma questão a resolver. E que justamente então a gente começou um trabalho mais assim pontual no sentido do orgulho e da humildade. Então hoje a gente percebe então que essa pessoa ela está mais aberta, mas por vontade própria. Então o quanto depende muito, é claro, de cada interagente. Cada né? caso é um caso, né? Exatamente, né? Então é muito de si mesmo, de você se compreender, né? A questão é essa, né? E qual seria as suas recomendações, né, a pessoas que estejam, de repente, não isoladamente a esse caso, mas a outras pessoas que estejam passando por uma situação também que tenha dificuldades, né, em solucionar? Exato. Mesmo porque, independentemente da condição física que ela tenha ou da comorbidade que ela tenha produzido dentro do organismo dela, a questão é justamente a autopermissão.
de, de ouvir o que um profissional, no nosso caso, terapeutas holísticos, temos a dizer, né? Porque exatamente pelo motivo de nós sermos holísticos, que nós abrangemos mente, corpo e espírito, então nós temos um vasto conhecimento dentro dessas três áreas. Sim. Então vale sim lembrar de que nós todos somos vulneráveis e que tem aquele momentinho em que a gente precisa pedir ajuda. E aí a questão então da humildade. Isso. Ver como caminha juntos, né? A humildade e o orgulho é uma questão também de gerenciar o próprio orgulho, né? Sim. Pelas próprias definições no dicionário, nós percebemos que ainda é um assunto que está apresentado pelo dicionário de uma forma muito rasa. Muito rasa, muito. Porque o orgulho ele não é só negativado, ele é negativo se a pessoa não sabe administrar, assim como pela percepção dessas pessoas, a humildade também está mal gerenciada. É humildade? Aí vai a pergunta para você, né? É humildade? Você trabalha e vive em prol do outro, mas não vive em prol de você, da sua vida, de cuidar de si, de um alto amor, alto perdão, né? Exatamente. Então a gente pede para que você deixe nos comentários a sua percepção a respeito desse assunto. E Vi, sensacional, viu? Gratidão, viu? Adorei mais um dia de companhia sua, né? E agradeço demais também, gratidão a oportunidade de mais um programa, né? Sensacional. Então conversamos com Viviane Medina sobre o tema humildade. Então conversamos com você sobre o tema humildade aguçada, orgulho discreto. Então vamos ficando por aqui, gratidão e até a próxima.